Mais um Papo Astral começando. Hoje eu vou receber uma terapeuta, mentora. Mais de 26 mil alunos pelo mundo ela tem. Ela tem uma lei, gente, que ela fala que a lei da atração existe e hoje nós vamos ver isso daí. Ela é conhecida como Doutora Proto. Inclusive, eu tô doido, curioso para saber isso daí. Vem pra cá, Mayara, Paula. Maravilhoso! Olha, você sabe que eu faço esse mapa pra você há um tempão e eu amei receber você aqui, cara. Pois é. Você tem essa vibe boa, essa energia boa. Eu falei assim, não, agora nós vamos fazer esse bate-papo aqui, olha. Que delícia, tô muito feliz. Eu também. E eu quero saber muito. Primeiro, vamos começar o seguinte. Quando que você, assim, começou a estudar as terapias? Numa experiência de quase morte. É mesmo? É. Como é que foi isso? Eu era coordenadora corporativa de segurança do trabalho, estava estudando engenharia. Aonde então, você trabalha? Aqui em São Paulo? Em Jundiaí. Jundiaí. Onde eu moro, Aham. Jundiaí, interior de São Paulo. Você era segurança do trabalho de lá? Isso, eu trabalhava no corporativo, na área de coordenação de saúde, segurança e meio ambiente. Então, com normas nacionais, No governo, normas isso? Dentro do governo? Não, dentro da indústria. Da indústria? Dentro da indústria. Certo. Essa era a minha carreira, o que eu ia fazer. Aham. Mas eu tive um problema renal muito grave, né? Eu fiquei 2 anos fazendo cirurgias, até que meu rim direito ficou 90% dilatado, o esquerdo 70% dilatado, essa inflamação indo pro pâncreas. Fiquei 2 anos em cirurgias até que eu falei pro médico, falei, eu não aguento mais. Ele falou, se você parar agora, você tem 6 meses de vida. Eu falei, tudo bem. Voltei pra casa, não E você tinha quantos anos isso? 24. Cara, você era criança, novinha? Eu era criança, né? Ainda era muito novinha, mas eu tinha vindo de uma vida, Muri, muito difícil. Eu fui uma criança com depressão, uma criança que tentou tirar a vida. Puxa. Então, eu já vinha de uma vida muito sofrida. Então, eu usei o estudo para crescer, para começar a construir uma vida melhor. E aí, eu fiquei muito doente. Então, eu estava exausta, porque a vida dentro do hospital, Muri, é muito pesada. Sim, e com 24 anos Você ainda. tá ali o tempo todo, e cirurgias, e operações, e as pessoas te furando. Você não tem vontade própria dentro do hospital. A partir do momento que você entra ali, eles fazem o que eles querem com você. Então, era insuportável, né? Eu não aguentava, mas era muita dor. Eu tomava Tramal todos os dias. Caramba. Então, eu saí do hospital decidida, né? Resumindo muito, eu saí decidida que não vou continuar. A trabalhar mais segurança no trabalho. Não. Eu saí decidida ali de que eu não ia continuar as operações. Sim. Ou seja, se Deus tinha me dado 6 meses de vida, será isso? Ok, acabou. Eu ia ter 6 meses de enfim, vida. você jogou a toalha Eu branca pra joguei saúde, a toalha. Totalmente. Totalmente. Eu falei, não vou mais lutar. Anos. Com 24 anos. Certo. Eu pensei assim, Muri, não vou ficar lutando pra viver. Porque a vida toda eu lutei pra viver. Então, quando eu nasci, o meu pai fugiu. A minha mãe me teve solteira. Depois minha mãe foi embora, ela se casou, foi embora. Eu fiquei com os meus avós. Com quantos anos você tinha isso quando você ficou com seus avós? 6 aninhos. Caramba. Fiquei com os meus avós. Meus avós eram já idosos, então já não era a mesma geração ali. Meus avós tinham filhos com problemas de drogas, problemas de álcool. Então eu cresci num ambiente muito negativo, um ambiente de muita dor. Então foi uma vida de muita dor. Então quando eu comecei a me restabelecer ali um pouquinho, veio essa pancada. Eu falei, não, eu aguentei 2 anos. Depois de 2 anos, quando eu saí da última cirurgia e o médico falou, não tem... Falei, não aguento. Eu não vou continuar operando. E aí eu fui para casa. É uma coisa muito louca, porque quando a gente pede para o universo o nosso propósito, o universo manda o propósito, mas nem sempre é um propósito que vem gostoso, que vem através de algo positivo. Sempre atrás de um problema tem, né, a solução para a nossa vida. A dor, ela sempre é a primeira a vir, né? A dor, ela é a primeira a bater na porta e Terrível. dói, né, querido? E dói. E aí eu fui para casa e eu entrei na internet ali naqueles dias e procurei coisas para fazer antes de morrer. Exatamente isso, fui lá no Google. Sério coisas para mesmo? fazer antes de morrer. Com 24 anos, tu meteu essa parada na internet. Por que maravilhoso? Eu tinha 6 meses de vida ali com base, né, na medicina tradicional. Você já tinha assumido que em 6 meses você ia bater as botas. Eu não ia ficar trabalhando... Eu trabalhava muito naquela época, porque Sim. como eu queria crescer no mundo corporativo, Aham. eu ficava, às vezes, mais de 2 dias sem voltar para casa, porque eu trabalhava em projetos e eu startava novas operações no Brasil. Então, o projeto não deu certo, ninguém vai embora. Então, se você conversar com engenheiros, com profissionais da área de projetos, ele vai falar, realmente, às vezes a gente dorme ali na cadeira um pouco e fica. Então, eu tava com energia total para
crescer no mundo corporativo. Quando veio isso, eu falei, chega, eu não vou ficar trabalhando como eu estava trabalhando. Só que eu não tinha vivido nada da vida ainda. Eu não tinha andado de avião, eu não tinha experimentado nada da vida, não conhecia nada fora de São Paulo. Então eu falei, eu vou fazer coisas nesses 6 meses que eu nunca fiz. E aí, procurando coisas para fazer antes de morrer, eu vi um vídeo de um PhD em física quântica chamado Amit Goswami. Ele vive mais no Brasil hoje do que na Índia. Ele é indiano? Indiano. Oh, Indiano isso. vivo, vem para o Brasil uma vez por ano para fazer retiro. É mesmo? Sim, é incrível. Tem um conteúdo fantástico. E aí, naquele vídeo, ele estava falando como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade. Sim. Inclusive, como as nossas dores, as nossas emoções alimentam as nossas células a ponto de adoecer o nosso corpo. E quando eu vi aquilo, cara, foi muito incrível, porque eu não tive a sensação de que eu estava aprendendo. Eu tive a sensação de que eu estava relembrando, como se eu já tivesse feito aquilo a minha vida toda. E aí eu mergulhei nesse mundo, até chegar no documentário Segredo. Quando eu assisti o documentário Segredo, Muri, foi algo assim surreal, porque eu senti no fundo da minha alma, é isso que você veio fazer no planeta. E aí eu comecei a estudar muito, conheci a reprogramação mental, que hoje eu sou especialista, né? Na época eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiz 3 meses e 2 dias de reprogramação mental. Fui pro hospital. Sumiram todas as pedras. Isso quanto tempo? Depois, quando você fez o curso com esse indiano, até você fazer... Eu não fiz o curso. Eu você só conheceu um vídeo dele na internet. Você só viu um vídeo dele? Só vi um vídeo dele na internet. No teu coração. E aquilo me tocou para estudar a área, entendeu? E aí eu comecei a consumir tudo que existia de gratuito na internet. Até chegar ao documentário Segredo. Uhum. Então, livros, palestras. Por exemplo, conhece o Hélio Couto? Sim, claro. Uhum. O caminho das palestras do Hélio Couto inteiro. Então, tudo que existia de gratuito, de acessível, eu fui estudar. E aquilo foi entrando em mim numa ressonância muito diferente, porque é como se eu relembrasse quem eu sempre fui. Então, você fez uma recordação de alma, de vidas passadas. Exatamente. Que maravilhoso isso, E eu sempre desdobrei, desde criança, mas eu não sabia. Você já chegou a sair do corpo muito. Então você já faz esse desdobramento. O tempo todo. Sim. Só que desde criança, meus avós são da congregação cristã. Sim. Eu achava que era coisa do demônio, entendeu? Uhum. Eu achava que era coisa do diabo, etc. Sim. Então, eu fui entendendo isso conforme eu fui crescendo. Sim. E aí, quando eu comecei a trilhar o caminho do autoconhecimento, e eu comecei realmente a entender tudo, foi muito lindo, porque daí eu entendi, eu voltei à minha memória de uma vida antes de estar aqui. O treinamento que eu tive para vir aqui, para trazer esse conhecimento, popularizar o conhecimento da física quântica. Então, ao longo do tempo, tudo foi fazendo sentido. Mas, a primeiro momento, eu só entrei no mundo da física quântica porque eu ia morrer. Cara, eu vou te falar, eu não sabia dessa história sua e, assim, encantador. É incrível, Encantador. é incrível. Encantador. É incrível. E assim, quando você percebeu assim, seu amor pela terapia, foi depois dessa dor ou foi em algum outro momento assim, que você viu o seu amor pela terapia? Necessidade. Pela necessidade. Necessidade. O que acontece? Eu já palestrava... Necessidade por causa do dinheiro ou necessidade por causa de autoajuda? Não, por conta do dinheiro, a terapia. Sim, porque o que aconteceu? Saí do corporativo e falei, vou abrir uma empresa de física quântica. Mas o que eu entendia de física quântica? Eu não entendia nada. 3 meses de estudo. E o vídeo do... Nada. E coisas gratuitas, não tinha nenhuma formação, não tinha nada. Então, assim, eu não sabia como eu ia fazer, entendeu? Mas a vontade, a intenção já era essa. Mas, como a física quântica fala, o como não é um problema seu, o como é um problema do universo. Você vai fazer. Boa. A espiritualidade já começou a se movimentar ali e me ajudar, através de intuição. Então, eu sabia que eu tinha que abrir essa empresa, mas eu não tinha nenhum recurso, nada, zero. Eu não sabia o que fazer. A minha primeira ideia, Muri, foi abrir uma empresa de palestras motivacionais com o embasamento da física quântica. Só que quem queria me contratar? Ninguém queria me contratar, entendeu? Porque eu não tinha nome, não tinha nada. Então, eu comecei a fazer palestras gratuitas em centro espírita, na igreja, na empresa XYZ de graça. E aí começou a acontecer uma coisa muito incrível. Depois da palestra gratuita, as pessoas vinham e falavam, você atende individualmente?
Só que eu não era terapeuta, entendeu? E aí eu pensei, falei, não tem como eu atender essas pessoas. E aí eu ouvia, tem sim, fala que sim. Aí eu falei, olha, eu atendo, mas eu não sou terapeuta. O que eu posso fazer? Eu posso te ensinar o que eu sei, tá? Eu posso te dar um treinamento, ensinar o que eu sei de física quântica, de lei da atração. E aí, conforme você for tendo os resultados, e aí eu comecei a atender essas pessoas por necessidade, porque chegou um momento que eu estava com busca e apreensão do meu carro, Muri. Porque eu saí de uma carreira sólida e decidi que eu ia abrir essa empresa. E aí eu comecei a perder tudo. Então, a terapia veio, na verdade, na necessidade. Aí eu comecei a ensinar as pessoas e não tem erro. Quando você muda a sua mentalidade e você muda os seus hábitos, você vai ter resultado. Então, essas pessoas começaram a ter resultados, começaram a falar de mim. Aí começou a entrar dinheiro e aí eu comecei a estudar terapia. Aí eu fui estudar diversas áreas de terapia, hipnose, reprogramação mental. Hoje estou me formando em psicologia positiva. Mas a terapia não era o meu plano. A terapia foi o que estava acontecendo, era a oportunidade que eu podia pegar ali, entendeu? Cara, E eu peguei. isso é impressionante, né? E tudo isso você foi pela intuição, né? Tudo pela intuição. E você já atendeu assim, algum cliente no exterior, alguma coisa assim? A maior parte dos meus clientes estão no exterior. Conta um caso, então. Assim, você já chegou no exterior para atender o cliente ou você faz online? Tudo online. Tudo online. 100% online. A maioria dos seus clientes hoje estão no exterior. A maior parte são brasileiros que moram estão no exterior, que moram fora E do conta país. uma experiência assim de um cliente assim que às vezes você fez uma virada de chave na vida da pessoa. Um caso assim que fica na sua memória assim, com carinho. Todos os clientes, Muri, têm transformações extraordinárias porque eles cocriam a realidade deles, não eu. Sim. Então, é muito importante tirar esse ego, né? De falar, eu fiz isso, eu fiz... Não. Sim. É uma instrução. Aham. Então, eu tenho clientes que se curaram de câncer, eu tenho clientes que estavam com a empresa falindo e reconstruíram a empresa, eu tenho clientes que estavam com um relacionamento quase acabando e recuperaram um relacionamento. São muitos casos. Tudo depende do que a pessoa busca, porque quando a pessoa vem para mentoria individual, para terapia, qual a primeira coisa que eu faço nela? Limpar todo o lixo emocional. Todas as crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, travas. Então, o que causa a doença? A doença somos nós e o nosso estilo de vida. Então, se eu tenho uma pessoa, se uma pessoa me procura e ela está com câncer, por exemplo, eu vou entender metafisicamente, isso não anula o papel do médico, mas eu vou entender metafisicamente qual emoção está neuroassociada com aquele órgão. Por exemplo, o meu caso renal era medo. Então, se você pega o histórico da minha vida, meu pai vai embora, minha mãe vai embora, eu fico com os meus avós. Pô, a sensação de... Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu tenho alguém? Então, é uma infância de muito medo. Ela foi e somatizou aonde? Nos meus rins. Quando eu curei essa Então, emoção... toda emoção de medo, ela tá neuroassociada ao rim. aos rins. Exatamente. É mesmo? Que Sim. impressionante. E o pulmão, por exemplo? Quem tem problema no pulmão? Tristeza. Tristeza? Tristeza. Por isso que quando veio a pandemia, né? A pandemia, como que tá o planeta? Como que tá a vibração do planeta? Aham. Numa frequência muito densa. Sim. A maior parte das pessoas estão aonde? Na vibração da tristeza. Que então, tem você pode... problema respiratório. Exatamente. Então, você pode ver que o próprio vírus, ele pegou onde? No pulmão. Na maior fragilidade, que é a tristeza no pulmão. Olha só. E a maior parte das pessoas que morreram de Covid não necessariamente morriam por conta do pulmão, morriam por conta do rim. Porque depois que elas estão internadas, elas ficam em estado de medo extremo. Então, sim, qual o primeiro órgão a parar? O rim. Cara, que impressionante. E o coração? O coração, ele tá neuroassociado a... Qual que é a emoção do coração? Não tem uma emoção certa como medo. O coração, ele tá neuroassociado com a perda de vitalidade. Quando a pessoa, ela entra num estado onde ela perde a vontade de viver. O cansaço da vida. Não é uma depressão, não é a pessoa estar deprimida, mas é a pessoa ela chegar naquele ponto de vida que ela pensa, nossa, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Isso afeta diretamente o coração.
Cara, que legal. Qual foi, assim, o seu caso, assim, de terapia mais inusitado, assim? Teve algum caso, assim, que você lembra e você queira contar, assim, a pessoa, um caso específico, assim, mais inusitado que você teve? Às vezes Olha, presencial aqui no Brasil, sei lá, qualquer lugar. os meus casos mais interessantes são de saúde, Muri, porque apesar das pessoas me procurarem por dinheiro, Sim. né, hoje 90% das pessoas que me buscam é para acelerar os resultados. Então, os executivos me buscam para fazer a empresa deles guinar e dobrar, triplicar o faturamento. Porém, ganhar dinheiro é fácil quando você entende a física quântica. O que é mais difícil? Recuperar a saúde. Porque quando já somatizou na carne, é muito desafiador. Então, os meus casos mais incríveis para mim são os casos que a gente consegue reverter isso. Eu tenho o caso da Paty. A Paty chegou até a clínica com câncer. Ela é brasileira, Ela é brasileira. Sim. Ela chegou na clínica com câncer nos ossos. Então, a cintilografia dela tinha, né, mancha preta da cabeça aos pés e mais um nódulo na mama. E nós começamos todo o processo com ela. 6 meses depois, os médicos iam decidir se iam operar ela ou não. Então, chamaram ela para falar sobre o caso dela, enfim, e repetiram a cintilografia. E quando repetiram a cintilografia dela, não tinha mais nada, não aparece o nódulo na mama e nem nos ossos. A única mancha que ficou na cintilografia mostra uma leve artrose e não mais, né, o câncer como estava antes. E isso levou então, quanto tempo, mais ou menos? Uns 6 meses, mais ou menos. Tem um outro caso de uma cliente da Andressa, que também era câncer no intestino. E ela começou a fazer... Ela nem foi minha paciente individual como a Paty. Ela começou a fazer os processos de reprogramação mental. Que é o quê? Você limpar as emoções que estão gerando a doença no seu corpo. E a Andressa, ela tá até no meu Instagram. Todos os depoimentos estão no meu Instagram. Postei esses dias uma foto dela com câncer e uma foto dela esse ano na Disney, realizando o sonho de conhecer a Disney. E ela fala, eu tenho certeza que foi essa mudança de mentalidade, foi essa limpeza de tristeza, de mágoas que fez com que eu me curasse do câncer. Então, assim, às vezes, o olhar das pessoas acabam puxando mais para o financeiro. Mas o financeiro, qualquer pessoa... Independente do degrau que ela esteja hoje, Muri, que ela decida que ela vai mudar a mentalidade dela e os hábitos dela, em pouco tempo ela vai enriquecer. Agora, a resiliência para recuperar o corpo de um câncer, por exemplo, é muito mais desafiador. Então, os meus casos preferidos, os meus casos que eu levo para congresso, por exemplo, é sempre da saúde. Porque tudo começou na terapia, foi através de uma doença que você teve, né? Sim, e exatamente. E ali você, em 6 meses, quando você teve o contato ali com a lei da atração, foi onde você virou essa chave. Exatamente. E ali que toda a sua história começou a se desenrolar. Exatamente. O que é um direito para todos, Muri. Sim. O conhecimento, né? A saúde não deveria ser um privilégio de poucos. Sim. A saúde, ela tem que ser uma coisa básica para a vida de todas as pessoas. Sim, concordo contigo. Por isso que, na verdade, daí você fala, mas por que você levou a sua carreira muito mais para o business, muito mais para o dinheiro do que para a saúde? Porque o dinheiro é o que te dá acesso a tudo. Sim. Se a pessoa não tem abundância financeira, ela não tem acesso à educação, acesso à saúde, etc. Sim. Então, qual o primeiro patamar para você ter acesso a uma saúde, né, bacana? Você ter abundância financeira. Sim. Então, um está totalmente interligado com o outro. Boa. E sobre a lei da atração, assim, qual linha que você segue? Você segue alguma linha assim, específica da lei da atração? Científica. Científica. Os cientistas descobriram desde 1805, através de uma experiência chamada experiência da dupla fenda, que nós somos matéria e nós somos energia ao mesmo tempo. Nós nos manifestamos como matéria e como energia, com base na observação do observador, que somos nós. Então, eu posso viver a minha vida como matéria, mas eu também posso viver a minha vida como energia. Qual a diferença? A diferença está na minha mentalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela só acredita naquilo que ela vê, ela precisa ver e tocar para ela acreditar que isso aqui está na frente dela, certo? Só que não é assim que o mundo existe, Muri.
Não é assim que as coisas surgem. Absolutamente tudo que existe no planeta, primeiro foi um pensamento. Então, por exemplo, essa televisão existe por quê? Porque um dia uma pessoa pensou. E se fosse possível transmitir, ao invés de só ouvir o rádio, transmitir essas pessoas através de um painel. Foi só um pensamento. Se essa pessoa não tivesse colocado energia, estudo, ação, seria só um pensamento. Mas essa pessoa que colocou essa energia transformou esse pensamento em algo. Tudo que está aqui foi um pensamento. Então, se você não entende que para você ter aqui, primeiro você tem que criar aqui, você não é bem-sucedido nesse planeta. Então, através dessa experiência, a gente conseguiu entender que o universo é um campo de eletromagnetismo que nos devolve não aquilo que a gente quer, que aí é onde as pessoas não entendem a lei da atração. Nos devolve como um espelho aquilo que a gente é. Então não adianta eu ficar aqui, eu quero a paz mundial, eu quero a paz mundial. Isso aí brigando com todo mundo. Mas eu dou um murro na sua cara se você não quiser o mesmo que eu. Porque o pensamento não sustenta. O pensamento, ele é o primeiro passo. Então o que a gente sente, todas as nossas emoções, Muri, elas ativam uma frequência vibracional, uma onda de informação que é 5.000 vezes mais forte do que a onda do pensamento. Então, nós estamos criando a nossa realidade com base no que nós sentimos. Agora, imagina, durmo mal, acordo cansada, acordo nervosa, irritada, frequência está lá embaixo. Ao invés de comer um alimento nutritivo, vou lá e coloco... uma coxinha com uma Coca-Cola. Coloco essa energia, porque tudo tem uma energia. Coloco essa frequência vibracional dentro do meu corpo. Baixo mais a frequência. Aí vou para um trabalho que eu odeio, que eu não suporto. Fico no mínimo 8 horas em baixa frequência. Que pensamento positivo que consegue combater isso? Não combate. Por isso que as pessoas não conseguem ativar a lei da atração positivamente. Elas ativam. A lei da atração está ativada 24 horas por dia. Só que as pessoas ativam no negativo. Por quê? Como elas vibram baixa frequência 24 horas por dia, elas atraem pessoas, situações e ocasiões que alimentam quem elas são para o universo. E não o que elas querem. Impressionante isso. E uma coisa interessante, né? Que, por exemplo, tem uma parte da Bíblia que ela foi tirada do... Assim, muitas coisas elas foram... Não tá ali na 100% na Bíblia, né? E uma das partes é que o nosso alimento que a gente come é a coisa mais importante. Inclusive, na imersão que eu faço lá na minha casa, toda alimentação ela é vegetariana. Exatamente para potencializar, neutralizar as nossas emoções e reações para a gente buscar transcender um pouco a matéria. E a gente buscar ter essa conexão com o nosso Dharma, com o nosso propósito. Tudo lá em casa, sabe? Eu gostei muito. E aí, assim, uma outra coisa, né? Você falou, né, que por exemplo, a lei da atração, ela existe tudo, e você contou alguns casos aí, né? Tem alguma coisa assim que você gosta, às vezes, de provar que a lei da atração existe, assim? Exercícios básicos e simples, gratuitos, que qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, se você fechar os olhos agora... eu vou fechar pensar, aqui. Fecha os olhos. Tô fechado. Eu quero que você pense numa pessoa vestida inteirinha de uma cor só, por exemplo. Certo. Eu tô imaginando aqui uma pessoa que tá vestida inteira de laranja. Inteira, a roupa inteira. Qual a probabilidade? É uma probabilidade muito baixa você encontrar, assim, naturalmente, uma pessoa vestida inteira de laranja. Certo. Você vai se permitir imaginar que você vai pra rua e você vai ver essa pessoa vestida inteira de laranja. Você vai colocar essa intenção. Quando eu for pra rua, eu vou ver essa pessoa vestida toda de laranja. Certo. Abra os olhos. Posta um story daqui a alguns dias. Independente de onde você estiver, você vai bater o olho e você vai ver aquela pessoa com aquela roupa. Num local totalmente improvável, você vai falar, cara, existe. Se você fizer isso com um carro, a mesma coisa. Eu vou pegar a pista daqui a pouquinho. Vou pra Jundiaí. 1 hora de pista. Eu quero ver um carro verde fosforescente. Uma coisa improvável, entendeu? Qual a probabilidade de ver um carro verde fosforescente? Eu coloco isso e eu mentalizo visualizando. Eu já visualizo isso na minha mente. Eu vendo esse carro. Eu solto pro universo. Eu vou pra pista. O carro tá lá.
Boa. Vou fazer esse teste hoje quando eu voltar Faça esse lá em teste. casa. Mas eu brinco, Faça, que é incrível. eu brinco isso, mas é muito interessante isso, né? É muito interessante, porque tem pessoas que fazem, por exemplo, o exercício da borboleta. Imagina uma cor de borboleta, a borboleta azul. Aconteceu comigo recentemente. Eu coloquei esse exercício na mentoria para os meus alunos, que era para eles procurarem, né, para eles visualizarem uma borboleta azul. Aham. E em até uma semana, eles veriam essa borboleta azul. Ok. E também entrei na intenção. Ok. Eu estava dentro do estúdio. Eu não estava em contato nenhum com a natureza. Eu moro no 9º andar de um prédio altíssimo. Não tinha como ver uma borboleta azul assim naturalmente. Ok. Tava chegando no último dia, quando eu visualizei, eu falei, nossa, né, vou passar vergonha com os meus alunos, né, porque eu não visualizei, eu não vou mentir. Eu falei, eu não vi a borboleta, mas todas as vezes dá certo. Eu falei, mas como que eu vou? Eu tô aqui, casa, estúdio, casa, ok. Passado algumas horas, uma amiga pegou, me mandou uma mensagem, e na mensagem, né, que ela me mandou no WhatsApp, ela colocou um monte de borboleta azul, né, e eu falei, olha só, não tinha como eu sair de casa e ver uma borboleta. Mas a lei da atração, ela vai te mostrar de alguma forma que aquilo que você está visualizando, independente como, vai aparecer. Ela mandou uma mensagem com umas 10 borboletas azuis, assim, eu printei e mandei pro meu grupo. Falei, não tem erro, dá certo todas as vezes. Cara, gostei demais. E quais são os seus planos para o futuro, Mar? Quais são as suas ideias, assim, para o futuro? O meu plano, Muri, é ser uma referência nacional em autoconhecimento. Esse é o meu plano, é o plano que a minha equipe trabalha, e levar o conhecimento da física quântica para todas as classes. Esse é o meu propósito nesse planeta. Que toda pessoa que passou por aqui nessa era tenha a oportunidade de evoluir, de crescer através deste conhecimento. Nós estamos passando por uma guerra gigantesca e uma guerra invisível. Esse planeta aqui, ele está chegando ao fim, não ao fim da matéria, mas o fim dessa frequência de expiação e provas que nós estamos há muito tempo. E nós estamos indo para um outro plano, para uma outra dimensão de regeneração. Então, você pode perceber que nunca teve tantas pessoas no planeta como agora, mais de 8 bilhões. Quando surgiu a nova ordem mundial, queriam diminuir a população e nós tínhamos 3 bilhões. Agora nós temos 8 bilhões. Por quê? Todas as pessoas que estavam no plano espiritual e que queriam uma chance de evolução estão aqui. Então, nós estamos no verdadeiro inferno nesse momento. É por isso que a gente olha para o planeta e fala, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa? Porque tudo que tinha de bom e tudo que tinha de ruim está aqui ao mesmo tempo. Qual é o meu papel? Levar esse conhecimento para que as pessoas tenham a oportunidade, com livre-arbítrio, de evoluir, de entrar na frequência do amor. Porque quem não entrar na frequência do amor aqui, agora, Muri, né, não vai ter essa oportunidade novamente. Porra, gostei disso daí. Você sabia quantas pessoas tinham na Terra almas encarnadas quando Jesus pisou a Terra? Quantas? 160 milhões. Caraca. Sabe quantas pessoas tinham encarnadas na Terra quando terminou a civilização dos Atlantes há 10 mil anos antes de Cristo? Quantas? 120 milhões. Uau. Em 1950, sabe quantas pessoas tinham encarnado na Terra? Quantas? 1,4 bilhões de pessoas. Foi a partir do momento que teve a Segunda Guerra Mundial, até no filme do Chico Xavier chamado Data Limite, ele fala que existiu um conselho, onde nesse conselho deram 50 anos para a Terra. E foi o momento que a Terra ela tinha duas oportunidades. Ou entrava em guerra e a Terra ia ser destruída, ou a Terra ia ter uma nova oportunidade. E naquele momento, vários seres de luz começaram a descer para a Terra. Que aí foi o primeiro, né? Teve vários mestres que vieram na Terra nesse ponto. Teve Celso Charuri, que foi da Provida, teve Mestre Gabriel, da União do Vegetal, e teve vários outros ao longo... Chico Xavier, né? É um deles, é maravilhoso. E aí eles vieram para preparar essa nova população que chegou na Terra após isso daí. Então, assim, existem várias profecias, né, de indianos, profecias chinesas, inclusive a profecia do 13º Dalai Lama, que ele fala que a luz que iluminava o Tibete, que o Tibete ia ser exterminado em 1950, ele morreu em 1928, o 13º Dalai Lama, e que a luz que iluminava o Tibete ia ser transferida para uma terra chamada Funsang. E essa Funsang, essa terra se chama Brasil. Que um grande monge
daquela região, iria nascer aqui no Brasil com traços ocidentais, que ele iria buscar muito esse lado do budismo, esse lado, digamos assim, da cultura, né, indiana, e que ele iria levar, digamos assim, ia fazer esse despertar, né, e que muitas almas iriam estar ajudando ele ao entorno disso, né, do Brasil, mas que as grandes almas, elas iriam surgir do Brasil. Isso daí tem diversas profecias. Então, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, inclusive, quando você vai para a cultura, por exemplo, védica, eles falam que é uma era de Kali Yuga. O que é a Kali Yuga? É uma era infernal, né? É uma era, assim, da gente fazer essas profundas e imensas transformações. E agora a gente está na era de Plutão em Aquários, sabe? E como que, assim, Má, você enxerga a sua trajetória, assim, espiritual? Como é que você se vê, assim, essa trajetória sua, né? Porque você está indo muito por um caminho também, assim, não só um caminho terapêutico, um caminho de você buscar ali despertar as pessoas na física quântica, mas o seu caminho espiritual, assim, como é que você olha o teu caminho? A linha entre a física quântica e a espiritualidade é muito tênue, né? Então, conforme você vai mergulhando na ciência da física quântica, você vai se aproximando da espiritualidade. É impossível você começar a conhecer esse universo e não partir para a espiritualidade, na minha opinião. Então, o que eu vejo é assim, Muri, que antigamente, né, vou usar a palavra universo ou criador, enfim, mandava grandes avatares, como Jesus, Buda, mas nós não sabemos lidar com avatares, porque a gente endeusa eles. Então, eu acho que o universo começou a enviar várias pessoas comuns, como eu, como você, e tantas outras pessoas comuns, talvez um pouco mais despertas para ajudar essas pessoas, porque nós não seríamos santificados, a não ser que o nosso ego nos aprisionasse nisso. Então, o meu objetivo e o caminho que eu estou trilhando espiritual é o amor incondicional, que é muito desafiador para nós. Mas eu quero aproveitar essa experiência humana, Muri, no qual eu tenho certeza que é a última vez que eu estou aqui. Eu quero aproveitar essa experiência humana para viver o extremo da dualidade que tem aqui nesse planeta. E então, dentro da dor que existe aqui, conseguir permanecer o máximo possível dentro do amor incondicional. Porque a partir do momento que você vive dentro do amor incondicional, você não precisa fazer mais nada. É por isso que Jesus falava, ame. Mas Jesus, ele é um pecador, só ame. O que eu tenho que fazer? Ame o próximo como a ti mesmo. Se você está na frequência do amor, você não precisa fazer mais nada. Você está na frequência de Deus. Você tem alguma religião específica? Não, nenhuma. Você já teve, assim, algum lugar, uma cidade, algum país, assim, que mexeu, assim, muito espiritualmente contigo? Brasil. Eu sou apaixonada pelo Brasil, Murilo. E aqui você sente uma sensação exatamente bem diferente. Muito. Para mim, o Brasil é o país mais especial. Não tem, né, nas oportunidades de outros países. É incrível, é maravilhoso, é gostoso. Mas para mim, nenhum é igual ao Brasil. Eu não me identifico com nenhum outro país que não seja o Brasil. E assim, e o que você sabe, assim, sobre os astros, sobre a astrologia, assim? Nada. Por isso que eu contrato o Muri, gente, que entende muito e me ajuda nisso, porque eu não entendo nada maravilhoso. Você sabe o que significa, pela etimologia da palavra, a palavra astrologia? O quê? O conhecimento da humanidade. Que incrível. Depois dá um Google. Astrologia, pela etimologia da palavra, é o conhecimento da humanidade. Se você entrar em escolas filosóficas como Provida, como Seixenoe, se você começar a aprofundar mais o conhecimento, sempre quando você vai aprofundando as escolas filosóficas, sempre o último nível é a astrologia, é o estudo dos astros, que é o conhecimento da humanidade. Porque é ali que você começa a entender um pouco melhor o sistema e todas as emoções e reações, inclusive os momentos também que a gente transcende, né? Que a gente busca, por exemplo, saber, porque é isso que você falou, que é da dualidade, a questão do ego, é uma coisa assim que a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção, porque eu brinco que eu falo o seguinte, quando a pessoa fala assim, pô, eu não tenho ego, o ego já entrou, já infiltrou, o ego Totalmente. O ego, o ego ele é sorrateiro, então assim, você precisa tá o tempo todo prestando atenção.
E a humildade não é você dizer, eu sou humilde, né? Simples. São as atitudes, são os atos, são a forma como você enxerga. Então, assim, é mínimo. O ego, eu brinco, eu falo que ele é muito sorrateiro. E você tem que estar o tempo todo assim, sabe? Você não pode desviar. Exatamente. E você não pode, assim, parar de... É o constante orar e vigiar, né? O tempo inteiro. 24 horas, com certeza. O tempo inteiro. Cara, agora, Má, eu fiquei sabendo, nosso tempo aqui tá terminando, sabe? Ah, que pena. Cara, o seu mapa, esse ano você passou o seu aniversário em Lisboa, Portugal. Isso. Ano que vem você vai passar em... Na Cidade do México. Na Cidade do México, sabe? E ano que vem você sabe que você tem uma... como é que fala? Uma conjunção de Sol conjunto a Júpiter, né? Que só vai acontecer uma vez a cada 12 anos, que no ano que vem vai acontecer para você na Cidade do México. E você, assim, é como se o crescimento que você vai ter nesse ano vai ser muito exponencial. Nada comparado 2025 para 2026. Que delícia! Você entendeu? Então, esse ano você vai ter um crescimento... Você pode perceber que do seu aniversário desse ano para cá, as coisas já começaram a mudar. Começaram. E você vai perceber que ao longo desse ciclo, até o ano que vem, vai continuar essa mudança. Mas nada comparado que vai ser de 2025 para 2026. Ali vai ser a sua grande virada de chave. Então, assim, como você tem esses exercícios e práticas, né, do poder da atração... Aí, ó. Esse diretor, gente, eu sei te falar, ele merece, esse cara é incrível. Eu tô aqui trocando ideia com você, ele já colocou isso, ó. Esse é o teu mapa, você passando na cidade, na capital do México, né? Que é no ano que vem. Aí você coloca o Júpiter com o Sol na casa 10. Por que eu disse isso? O Júpiter, ele é o planeta de maior boa sorte do zodíaco. É o planeta que sempre traz muita prosperidade e abundância para nossas vidas. E ele fica 1 ano em cada signo, ou 1 ano em cada casa. Como nós temos 12 signos, ele demora 12 anos para dar uma volta completa. E no ano que vem, você vai ter Sol em Câncer conjunto ao seu Sol na casa 10. Só vai acontecer isso novamente em 2037. Então eu tenho que aproveitar muito. Cara, eu diria para você que você já está numa pré-observação, uma preparação já para o ano que vem. Apesar de esse ano já vai ser incrível para você. Esse ano já vai ser espetacular para você. Mas nada que compara 2025 para 2026. Que delícia, né? E isso, Muri, é tão legal. Te ouvir é tão bom, é tão motivador, sabe? Fazer esse mapa é tão fantástico, porque... querendo ou não, isso também nos alimenta, né? Então, poxa, as coisas estão acontecendo. E aí, quando eu escuto você falar, mas ano que vem vai ser ainda melhor, isso nutre, né? Isso nos nutre de uma forma motivacional tão incrível que parece que a gente ganha força para fazer mais, né? É isso. Isso que é fantástico. É isso. Eu acho que a vida, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo, né? É muito interessante, assim, sabe? Uma coisa, assim, que eu gosto, que eu carrego muito pra minha vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, que muita gente, assim, fala, o que você faz? Porque às vezes a gente recebe elogio no início, a gente ama, né? Mas aí o ego infla e a gente cai. Aí se a gente começa a tomar muita porrada, muita crítica, chega uma hora que a gente quer chutar o pau da barraca e mandar todo mundo se fuder. Até que chega uma hora que você fala assim, rapaz, só eu que tô prejudicando minha vida, né? Que na verdade ninguém tá nem aí pra mim. Total. Aí você começa a pesar, né? E você começa a observar as reações que nós temos, tanto com a crítica quanto com o elogio. E aí, assim, chega uma hora que você fala... Aí a gente começa a se questionar. Realmente, assim, o que eu tenho que focar na minha vida, né? É nos resultados, mas resultado eu tenho 2 lados da moeda, que uns vão criticar e outros vão elogiar. E aí eu posso me prejudicar em todos os 2 sentidos. Ou então eu toco a minha vida, mas ao mesmo tempo qualquer lugar para mim serve. Então, assim, qualquer lugar, para qualquer porto, eu vou parar e talvez não vai me agradar. Então, hoje, assim, eu busco sempre, independente da minha condição, independente dos meus resultados, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é assim, eu preciso acordar 4h30, 5 horas da manhã, eu preciso todo dia rezar, eu preciso todo dia estudar a Bíblia, eu preciso estudar todo dia o Gita, eu preciso estudar todo dia astrologia e eu preciso fazer o meu melhor. Porque eu acho que quando eu paro para focar em cada dia e seguir aquela disciplina e seguir aquela rotina, me deixa conectado ao simples, o que eu tenho que fazer hoje, sabe? Então, assim, isso daí me traz... essa consciência da gente aproveitar melhor o momento. Porque por isso que você tem resultado, Muri. Eu foco na disciplina. Hábito, percebe? Hábito. Olha, as pessoas falam, lei da atração não existe.
Existe. Mas não existe só o pensamento. Você tem que mudar a mentalidade e você tem que mudar os seus hábitos. Exato. Então, veja, se você tira o foco no resultado, que aí vai vir a ansiedade. Aí você vai querer agradar as pessoas. Se você tira o foco do resultado e você coloca o seu foco no processo, qual é o meu processo? É simples. Acordar 4h30, ler a Bíblia, oração, estudar o Gita, etc, etc. E amanhã, acordar 4h30, etc. E amanhã, e depois de um mês, e depois de um ano. É inevitável ter o resultado. Não tem como não ter resultado se o seu hábito diário é esse. Exato. E isso me traz uma paz no coração imensa. É incrível. Agora, contando aqui nessa câmera aqui, qual mensagem, assim, que você gostaria... antes disso, diretor, faz esse favor pra mim, traz aí, eu vou trazer um negócio pra você agora. Ai, que delícia! Seguinte, cara, essa loja, né, esse lugar, eu acho, assim, fantástico. Por quê? É uma marca de roupa. Primeiro que, assim, do início do ano pra cá, eu comecei eu não me vejo mais, assim, na minha persona, essas coisas de marca de roupa. Antigamente eu adorava. Botava aquelas marcas, sabe? Aquelas estampado, coisas. aquele marketing. Camisa, eu lembro que quando eu comecei a gravar, inclusive, esse podcast, eu gravava com a Day de Paula, aí eu descia com a camisa da Louis Vuitton, da Gucci. Aí ela virava e falava assim, Muri, para, você tá me fazendo passar vergonha. E aí eu olhava, cara, aquilo dali, eu falava, pô, desde lá de trás, eu falei, pô, eu lutei tanto, né? E aí chega uma hora que você começa a ver, aí eu comecei a observar as pessoas maiores. Aí eu comecei a ver o Zuckerberg, eu comecei a ver um monte de gente, ver vários influenciadores pelo Brasil. Cara, eu falei assim, cara, todo mundo é low profile. Ninguém fica assim, assim, mostrando marca de nada. Tipo assim, por quê? Porque você precisa, chega uma hora que as pessoas querem observar o seu conteúdo e não distribuir a atenção. E aí eu encontrei esse lugar, sabe? Que é um lugar maravilhoso aqui em São Paulo, Donari. Só que assim, toda a roupa que eles vendem lá, a gramatura da roupa, eles fazem uma doação também. Então, assim, se eles venderam, sei lá, 100 quilos de roupa, cada roupa tem uma gramatura, né? Tem uma medida certinha. Se eles venderam 100 quilos de roupa, esses 100 quilos eles pegam e distribuem para alimentos. Então, incrível! Eu trouxe amei! essa lembrança aqui para você. Amei, que maravilhoso! E eu quero ver o que você achou para falar. Já gostei. Eu acho que esse é o caminho das empresas, né, Muri? Cara, eu você acho... Você ter esse social muito forte. Isso é uma coisa que chama atenção. Exato. Aí, ó. Essa é a gramatura aí, que é a doação que eles vão fazer para a empresa de alimentos, né? Que incrível! É um propósito. Essa cor, ela é maravilhosa. Você gostou? Amo! Ai, que maravilha! Cara! E é um linho egípcio, isso, sabe? Dá para você ir pra praia, dá para você sair, dá para você botar um jeans, dá para você fazer várias coisas. Eu sou olha, apaixonada por camisa. Sério? Apaixonadíssima. E eu vou te dizer uma coisa, essa camisa tem uma qualidade impecável. Você vai me falar isso daqui a uns 2, 3 anos. Depois de várias lavadas. Isso é um linho... Maravilhosa! Isso é um linho egípcio, viu? Chiquérrimo. Assim que eu usar, eu já vou postar uma foto maravilhosa. Que maravilha! E marcar você e a loja. Que maravilha, cara. Adoro. Que legal. Maravilhoso. Isso que você falou de marca é muito incrível, sabe por quê? Porque a gente começa a usar a marca quando a gente é emergente, a gente quer provar algo. Quando você chega lá, você não precisa mais provar nada. Ninguém vai te respeitar pela roupa que você tá usando. A pessoa vai te respeitar por quem você é. Você já transcendeu, entendeu? Você já saiu de um nível, né, muito emergente quando você não precisa estampar uma marca, né, para mostrar que você chegou em algum lugar. Cara, eu vou te falar, eu sou assim apaixonado. Hoje eu vou fazer minhas imersões, fazer tudo. E assim, hoje eu fico aí, ó, desse jeito, ó. Olha aí, ó. Cara, quando eu comecei, eu me libertei disso, mas sério mesmo. Eu já tava assim, quase um ano já com essa ideia, né? E na hora que eu encontrei isso, na hora que eu fiz, cara, meu guarda-roupa daqui a pouco só vou ter camisa branca, azul e preta. Sério, cara. E algumas camisas sociais. Pra eu não perder nem energia pra escolher roupa. Não, é o que o Mark Zuckerberg faz, né? Mesma camisa, mesma camisa não, né? Mesmo modelo ali. E eu tô amando isso. E assim, aí eu tenho minhas roupas também de academia, que é lá da Astrobody, da CSA Sport. Mas assim, e aí, então, cara, sabe, e é muito interessante, porque
Você sai um pouco daquele foco, assim, daquele métier, assim, sabe? E aí você passa a estar num foco que as pessoas olham pra você e não conseguem digamos assim, não consegue mais te botar um parâmetro. Que a pessoa olha pra você e fala assim, cara, ele tá com roupa cara, roupa barata, como é que... Acabou, ficou neutro. Quem é o Ricardo? O Ricardo é aquele ali, ó, simples. Acabou. O Ricardo pode ser o Ricardo e não as marcas que o Ricardo usa. Não me associa mais nada, exatamente. É totalmente diferente. Eu estava em Londres com uma amiga e ela é filha de um empresário, nossa, famosíssimo do Brasil. E ela vem de uma família multimilionária. E nós estávamos na London Eye, eu não tinha levado blusa. Ela falou assim, pega minha blusa aqui. Eu coloquei a blusa e tirei uma foto. E aí um seguidor comentou, né? Nossa, como pode ser próspera vestindo essa blusa? É delicado, porque aquela blusa, a marca daquela blusa, compra 50 blusas da Louis Vuitton, entendeu? Se as pessoas soubessem o valor dessa roupa... Entende? Isso é um linho egípcio, tipo assim... É outro patamar, só não tem né? marca. Tipo assim, você vai estar mega bem vestida, só que, todo mundo só vai olhar pra você. Agora, prestar atenção em você. Essa mentalidade é uma mentalidade de uma pessoa próspera? Não é. Exato. Então, a gente não pode estar dentro dessa mentalidade. Concordo. A gente pode ouvir isso e tudo bem. Essa pessoa, em algum momento, ela vai evoluir, ela vai entender. Mas, quando a gente precisa, a gente tem essa necessidade, a gente está nesse mesmo degrau. Exato. Então, concordo não dá, demais. né? Eu amei. Linda, Vamos lá, então, maravilhosa. Mar. Conta aí deixa um recado para as pessoas assim que te seguem. Um recado que você quer deixar para as pessoas. Essa câmera aqui é sua. Pode? Qualquer pessoa, com qualquer idade ou qualquer degrau financeiro pode transformar a sua vida, mudando a sua mentalidade. Para você começar a mudar a sua mentalidade, você não precisa investir nenhum real. Cada pessoa, ela investe em um degrau. Então, se você hoje não está num patamar financeiro bacana, você não pode aceitar isso. Você tem que escolher mudar. Só que mudar não é tão simples. Mudar uma vida, mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir, mudar a forma de reagir ao mundo não é simples. Então você precisa focar no processo. E a partir do momento que você foca no processo, seja através de um livro, seja através de podcasts com pessoas fantásticas, seja através de uma mentoria individual, você vai transformar a sua vida. Então não aceite a mediocridade. Você é um Deus, você é uma centelha divina da criação. Você veio aqui para viver como um Deus. Não aceita a mediocridade, seja um protagonista da sua vida. Esse é o recado. Amei, cara, amei. Na cultura védica, eles falam que nós somos uma Jiva Atma, que nós somos uma centelha divina, nós somos uma fagulha de um pedaço enzimal da refulgência de Deus. Aquela auréola que sai na Nossa Senhora, Deus também tem aquilo, né? E aquela auréola, nós somos uma refulgência, nós somos uma fagulha divina daquela refulgência de Deus. E aí na Índia eles chamam que a gente somos uma Jiva Atma. Nós somos a energia, o energético é Deus. A própria ciência mostra isso, né, Muri? Quando você começa a estudar energia e você vai analisar a energia, quantos tipos de energia existe no mundo? Uma só. Então, qual a diferença entre você, eu e Deus? Nenhuma. Só que nós somos uma partícula, né? Nós somos um pedacinho pequenininho do todo. Porque quando junta a minha energia, a sua e a energia do todo, a gente volta para a origem, que é o quê? A criação. Ou o que as pessoas chamam de Deus. É isso aí. Legal, amei o nosso bate-papo. Gratidão, maravilhoso. Gostei muito, amei muito. te conhecer pessoalmente. Eu também, cara, eu gostei demais. Vamos marcar muito mais. Vamos sim, vamos se ver mais. Eu vou te visitar na sua casa. Por favor, eu quero que você vá lá participar da imersão astrológica lá em casa. Ai, viu? Que delícia. Essa eu não consigo, mas na próxima eu estarei lá. Olha que eu vou te mandar mensagem amanhã falando disso aí, viu? Tá gravado, hein? Tá gravado. Deixa eu te falar, quando você fala uma coisa pra um taurino... Nossa! Você nunca pode prometer algo pra um taurino que você não possa cumprir, Meu viu? Deus do céu. Principalmente pro Ricardinho. Nem com comida? Acha, Maria, olha, eu vou te falar, eu tava agora no nutricionista,
Cara, eu tomei hoje o tal como é que fala? Mondiauro, sei lá. E Mondiauro, aí? de 15 miligramas hoje, que é a dose mais alta. Ah, filho, eu tô indo pra viajar agora semana que vem, né? Ai, Não, que eu quero ficar delícia. sarado esse ano, né? Ah, vai com certeza. Eu vou, já me dei Eu tô num nutricionista onde eu cortei glúten, cortei lactose, cortei absolutamente O que tudo. mata tudo essa merda do ser humano é o tal do açúcar, né? Mas eu tô tomando um Ozempic natural. Ah, Um Ozempic natural, só com propriedades naturais. E tô sentindo muita diferença isso também, é muito viu? legal, cara. Vamos cuidar da saúde e vamos se Bora. alimentar bem. Essa aí, pra ficar slim assim, Muita desse jeito gratidão, maravilhoso. maravilhoso. Eu que Amei. agradeço Pra ficar demais. maravilhosa desse jeito, né? É isso, Com certeza. obrigado. Obrigada, Gente, querida. até o próximo Papo Astral. Um beijo no coração de todos. Aí, ó.